Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um Papo Reto. E o tema de hoje nós vamos falar sobre solidariedade. Eu imagino que nunca a solidariedade foi tão exigida, tão demandada como nos dias de hoje. Eu estive assistindo um pronunciamento do diretor-geral da OMS, o Dr. Tedros, em que ele falava que ele fez um post no Twitter com apenas uma palavra: humildade. E aí perguntaram para ele assim, por que que ele fez um post no Twitter com apenas a palavra humildade. E ele estava dizendo que essa pandemia do Covid-19, ela só vai ser vencida através da unidade das nações, dos povos, das pessoas. E que através da solidariedade é que nós vamos conseguir vencer esse vírus. E ele disse que essa pandemia também nos tem mostrado algumas coisas muito interessantes. Ela nos tem mostrado o quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós estamos conectados e o quão dependentes uns dos outros nós somos. Não é? De fato, a ciência tem todo o seu papel preponderante no controle dessa pandemia, mas sem a solidariedade, sem o compartilhamento de recursos, de conhecimento, de sabedoria, nós não vamos conseguir, segundo as palavras do Dr. Tedros, vencer essa pandemia. Mas o que é solidariedade, afinal de contas? Não é? Solidariedade nada mais é do que um ato de bondade, de compreensão, como o outro é capaz de se sentir e aquilo que ele precisa, você compreender a necessidade do outro, é você unir interesses e propósitos, é você promover uma cooperação mútua entre as pessoas. Você percebe o quão importante é a solidariedade? E nós, como igreja, como povo de Deus, precisamos manifestar essa solidariedade de que o mundo precisa. Não podemos ficar apenas aguardando as autoridades, os epidemiologistas, os médicos, aqueles que têm o poder de decisão. Nós podemos fazer muita coisa. E o que a Bíblia nos ensina sobre a solidariedade? Se você abrir a sua Bíblia comigo no segundo livro de Coríntios, no capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais a superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Eu queria que você observasse comigo algumas coisas aqui. Houve uma grande fome que assolou a Judeia e aquilo se tornou um problema social muito grave. E essas igrejas da Macedônia praticaram a solidariedade em relação àquelas pessoas moradoras da Judéia naqueles dias. E algumas lições nós podemos tirar aqui. Em primeiro lugar, a graça de Deus, ela é o alicerce da solidariedade. Somente a compreensão e a experiência da graça é capaz de mobilizar pessoas em unidade para suprir necessidades. Porque ao perceber que não somos merecedores
é que vamos ser capazes de dar gratuitamente aquilo que nós também recebemos de maneira gratuita. Então a graça de Deus, ela é o fundamento da solidariedade. A segunda lição que eu quero compartilhar com você é que a graça de Deus, ela dá forma e conteúdo para a solidariedade. Veja bem, mediante a experiência da graça daqueles irmãos da Macedônia, é que eles manifestaram voluntariedade, alegria, generosidade para ajudar. Mesmo em meio à sua pobreza, mesmo em meio às suas próprias lutas, eles se mostraram voluntários. Eles manifestaram alegria de poder ajudar e generosidade. E isso é em função da graça que dá forma a essas coisas em nossas vidas. E por último, a graça de Deus nos faz superar os obstáculos que encontramos no caminho da solidariedade. Mediante a graça é que nós podemos superar as nossas próprias tribulações, a nossa pobreza, o nosso egoísmo. Esses são os grandes obstáculos que encontramos a fim de sermos solidários. E só a graça de Deus é que nos faz superar essas coisas, pois é pela graça de Jesus, quando nós olhamos Ele dando 100% de si mesmo ao morrer na cruz do Calvário, é que somos constrangidos por esse amor a agir com a mesma graça em relação aos outros. O mundo precisa da nossa solidariedade. E esse exemplo das igrejas da Macedônia, estimuladas pela graça de Deus, deve ser também vivido, experimentado por cada um de nós hoje, a fim de que a solidariedade seja manifesta também através da Igreja de Jesus. Eu queria que essa palavra alcançasse o teu coração e abençoasse a tua vida. Que Deus te abençoe e eu te aguardo aí para o próximo Papo Reto.